Bom dia a todos e a todas. Estamos ao vivo no canal Falando em Português e no canal Vida Docente, né? Nesse 19 de dezembro de 2025. E ontem a mesa diretora da Câmara dos Deputados cassou o mandato do agora ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o ex-deputado agora Ramagem. O primeiro por falta, né? O segundo por condenação transitada e julgado no STF a 16 anos e um mês de prisão. Eu ouvi algumas figuras falando, da extrema-direita hoje, falando que foi um absurdo a cassação aí do Eduardo e do Ramagem. Né? Quanto o Eduardo, eu acho sim que foi um absurdo a cassação dele por falta. Eduardo Bolsonaro deveria ter sido cassado por traição à pátria, isso sim. Mas foi cassado por não trabalhar, por faltar. E aí vai ter gente defendendo que ele tem razão, que ele está sendo perseguido. Vale lembrar que Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil e não tinha sequer processo contra ele. Não tinha nenhum processo aberto contra ele. Ele conseguiu os processos nos Estados Unidos por coação no curso do processo, por ameaçar os juízes que estavam julgando o caso do pai dele. Por isso que ele recebeu os processos. Né? Então, ele saiu por interesse próprio, depois que o Donald Trump tomou posse nos Estados Unidos e ele achou que o Donald Trump resolveu o problema do pai dele aqui no Brasil com ameaças à soberania nacional. Não conseguiu nada e agora ficou, inclusive, seu mandato de deputado. Mas ele ainda pode ser candidato em 2026. Pode ser candidato a qualquer cargo que ele deseja ainda. Ele não perdeu os direitos políticos. É possível que ele perca os direitos políticos caso venha a ser condenado aí nos processos que agora ele responde no STF, né? Vamos lá para a notícia aqui que fala sobre isso, né? Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem. Motivos foram excesso de faltas e condenação pelo STF. A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu cassar os mandatos dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Os atos que determinam a perda de mandatos foram publicados nesta quinta-feira, dia 18, na edição extra do Diário da Câmara dos Deputados. Além do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, assinam as cassações do primeiro e segundo vice-presidente, Altineu Cortez e Elmar Nascimento, e o primeiro e segundo, terceiro e quarto secretário, Carlos Vera, do PT, Lula, da Fonte, do PP, delegada Catarina, do PSD, e Sérgio Souza, do MDB. Está aí, cassado o mandato do Eduardo Bolsonaro, né? E do Ramagem, né? A gente pede aí, comenta, compartilha, se gostar do joinha, se não gostar do joinha. Se for de seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal, Falando em Português. Vamos lá. Tem aqui, primeira declaração de Eduardo após ser cassado, né? O deputado federal Eduardo Bolsonaro se pronunciou nesta quinta-feira, 18, após ter o mandato cassado por decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro agradeceu aos eleitores e afirmou que essa história não acabou. Segundo Eduardo, seu mandato foi cassado por fazer exatamente aquilo que os seus eleitores esperam dele, né? Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, disse em um vídeo publicado em suas redes sociais. Ao citar sua ida aos Estados Unidos, o parlamentar afirmou que valeu a pena e que conseguiu atingir seu objetivo com as sanções impostas ao Brasil e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu jogo para o grupo e tenho certeza que fiz o certo, completou o Eduardo. Além de Eduardo, a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu cassar o mandato de Alexandre Ramagem. Aí, o família Eduardo.
Se os eleitores do Eduardo Bolsonaro elegeram ele para ele ficar vagabundando nos Estados Unidos sem trabalhar, parabéns para os eleitores, né? E elegeram um deputado para não trabalhar, para ficar nos Estados Unidos conspirando contra a pátria, né? Eu digo e repito, ele não deveria ter sido caçado pelas faltas, deveria ser caçado pela traição à pátria, né? Tem o Sóstenes Cavalcante, né? Falando sobre isso, né? Sóstenes disse que a PL vai recorrer ao plenário contra a perda de mandatos. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, anunciou que estuda recorrer à decisão da mesa diretora, que declarou a perda de mandato de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Sóstenes afirmou a jornalistas que vai se reunir com o corpo jurídico da sigla e que buscará todos os recursos regimentais. Nós vamos lutar por todos os nossos soldados que, na nossa avaliação, estão sendo perseguidos politicamente, disse. Vou me reunir com o corpo jurídico e vamos avaliar. Na minha avaliação, cabe recursos ao plenário e nós faremos todos os recursos cabíveis, disse a jornalista após tomar conhecimento da decisão. E aí a gente precisa entender o que é que Sóstenes vai realmente fazer, né? Se ele vai continuar aí defendendo o Eduardo Bolsonaro e o Ramagem, ou se ele vai se defender, se ele vai explicar os 430 mil encontrados em seu quarto de hotel, né? Porque isso aqui já foi hoje. Ontem foi a cassação. Hoje a PF está aí com a operação contra o Carlos Jordi e o Sóstenes Cavalcante, né? E aí a gente vai ouvir o quê? Perseguição. Ontem a Polícia Federal fez a operação contra um senador vice-líder do governo. Aí é normal, tranquilo. Eu também acho normal. A Polícia Federal tem que investigar todo mundo que seja suspeito de cometer alguma irregularidade, algum crime. E hoje faz contra Sóstenes e Jordi. Aí a extrema-direita vai dizer que essa Polícia Federal de hoje é perseguidora. A de ontem é uma polícia eficiente. É assim que age a extrema-direita, né? Mas vamos lá para o Sóstenes Cavalcante, paladino da moral. Polícia Federal prende 430 mil em quarto de hotel de Sóstenes Cavalcante. A Polícia Federal apreendeu nesta sexta-feira 19 cerca de 430 mil em endereço ligado ao deputado federal Sóstenes Cavalcante, alvo da operação que tem como objetivo aprofundar as investigações sobre o desvio de recursos públicos oriundo de cotas parlamentares. De acordo com as investigações, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio e posterior ocultação de verba pública. Os parlamentares do PL tiveram os celulares apreendidos durante a operação. Também foi apreendido grande quantidade de dinheiro em espécie, sendo 400 mil consórcios. A ação da PF é desdobramento de uma operação deflagrada em dezembro de 2024 e apura os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na operação de 2024, os assessores do deputado federal Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante já haviam sido alvos da operação Rente a Car, da Polícia Federal, que investigava o uso de recursos de cotas parlamentares para pagamentos irregulares. Na ocasião, foram apreendidos celulares dos assessores dos parlamentares, identificadas mensagens trocadas com os deputados, que geraram a nova fase da operação. A investigação aponta para a existência de um esquema criminoso caracterizado pela interação entre setores públicos e privados, no qual agentes públicos e empresários teriam estabelecido um acordo ilícito para o desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. Segundo a Polícia Federal, os investigados utilizaram uma empresa de locação de veículos para simular contratos de prestação de serviço. A cota parlamentar é uma verba mensal paga com recursos públicos a deputados e senadores para custear gastos relacionados ao exercício do mandato, como passagem aérea, hospedagem, alimentação, manutenção de escritório e contratação de serviços de consultoria. Esse valor é adicional ao salário dos parlamentares. Tá? O Sóstenes Cavalcante vai ter, aí, além do trabalho de fazer a defesa do Eduardo
Bolsonaro e do Ramagem vai ter que também fazer a sua própria defesa em relação às cotas parlamentares, né? E aí a Polícia Federal, independente, trabalha contra, investigando o senador, vice-líder do governo, e também trabalha investigando o líder da oposição, o líder do PL, na Câmara dos Deputados. Não vejo problema nenhum em investigar quem quer que seja, como disse o presidente Lula. Quem não quer ser investigado não comete irregularidades. Mas a extrema-direita já está com o discurso provavelmente pronto para dizer o seguinte: é perseguição. Estamos sendo perseguidos porque estamos falando, é a ditadura da toga, e assim por diante, né?